Voltando, amores, não esqueçam de destacar na página 2 as características do que é poesia, as características do que é um poema. E destaquem também a parte que fala que o verso é cada linha do poema e que as estrofes são aqueles trechos, tá? Agora, na página 3, vocês já começam com a seguinte informação. De acordo com a quantidade de versos que a estrofe possui, ela recebe um nome, uma classificação. E eu não vou fazer vocês ficarem pensando em cada um o nome, complicar, ficar decorando isso. Não, vamos focar nas estrofes que tem 3 versos e nas estrofes que tem 4 versos. Que mais para frente vocês vão entender o porquê, que são as mais utilizadas, não que não existam outras, mas enfim. Vocês têm um poema aí, e esse poema mostra estrofes com 4 e com 3 versos. As estrofes que são formadas por 3 versos, ou seja, 3 linhas, essa estrofe é chamada de terceto, ok? E as estrofes que são marcadas por 4 versos são os quartetos. Então, tercetos e quartetos. Esses 2 nomes eu acho importante vocês gravarem. Os demais, eu posso pedir uma contagem. Quantos versos tem em cada estrofe? Tá, tem 5, tem 10, tem 8. Ok. Não precisa gravar essa nomenclatura por enquanto, tá? Nesse momento, foquem nas estrofes de 3 versos, tercetos, nas estrofes de 4 versos, quartetos, ok? Vocês têm essas informações aí. Então, aí na página 3, vocês têm um poema, ou trecho dele, pelo menos, que está mostrando, apontando verso, que é cada linha, a estrofe, que é o conjunto dos versos, né, que são separados pulando linha, enfim, isso eu acho que para você está tranquilo. Eu vou ler esse verso para já poder falar do próximo item, esse poema, perdão. Então o poema diz assim: o bicho alfabeto tem 23 patas, ou quase. Por onde ele passa, nascem palavras e frases. Com frases se fazem asas, palavras o vento leve. O bicho alfabeto passa, fica o que não se escreve. E aí vocês têm toda essa marcação, vamos lá, espero que já vai focar. Pá. Estrofe, verso é cada linha, 3 versos na primeira estrofe, terceto, 3 versos na segunda estrofe, terceto, 4 versos da terceira estrofe, quarteto e um terceto de novo aí no final, ok? Bem, após a leitura desse poema, vem os elementos formais do poema. O que seriam esses elementos formais? Vocês já fizeram, já devem ter lido, porque já fizeram o mapa mental, mas às vezes a gente não consegue entender, perceber exatamente o que é, qual a função de cada elemento desse dentro da estrutura de um poema, né? Vocês já devem ter notado que para fazer a leitura de um poema não é como você fazer a leitura de um texto narrativo, de um texto dissertativo, é diferente. O poema, ele tem que ter um certo ritmo, né? Uma sonoridade, algo que traga assim, até um bem-estar quando a gente lê. Por isso, quando for ler um poema, tem que tomar cuidado. Não é para ler assim, blá, 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 blá. Tem que manter o ritmo desse poema, tem que manter as rimas, quando houver rimas, salientar essas rimas no poema, né? Ler com ênfase, senão você mata o poema. A verdade é essa. Então, assim, você tem aqui alguns elementos formais que nós vamos ver a partir de agora, e o primeiro deles é o ritmo. Como é que o poeta consegue dar um ritmo ao seu poema? Esse ritmo, ele é formado por conta das sílabas átonas e tônicas. Lembrando que as sílabas átonas são as que são pronunciadas com menor intensidade, mais fracas, e as sílabas tônicas são as sílabas mais fortes, que são pronunciadas com maior intensidade. Então, vejam como é um trabalho árduo escrever um poema, um bom poema. Para que ele tenha um ritmo, mantenha um ritmo, os poetas, eles se preocupam em usar palavras que mantenham as sílabas tônicas em cada verso na mesma posição,
para que na hora de fazer a leitura, essas sílabas tônicas sejam pronunciadas nos mesmos momentos, mantendo um ritmo. É o que vocês vão perceber abaixo aqui, ó, abaixo dessa ilustração, que nós temos os seguintes versos. Meu braço quando cinge, teu corpo aveludado, de rubra cor se tinge, teu rosto desmaiado. Isso é o ritmo do poema. Vocês têm aí coloridinho, vamos ver se foca, aqui, ó, tá em roxinho, tá em azulzinho. E aqui embaixo o quadro que mostra para vocês o que é manter esse ritmo. Vejam que interessante. Quando nós colocamos as sílabas separadas de cada verso, nós conseguimos observar que as sílabas tônicas, elas estão sempre na mesma posição. São essas daqui que estão em vermelho, ó. Então, separando as sílabas, vocês vão perceber que verso a verso elas estão na mesma posição, as sílabas tônicas. E é isso que mantém o ritmo do poema. Então, observem o ritmo do poema. O que eu vou ter que fazer? Isso aqui, ó. Eu vou ter que olhar cada verso, identificar qual a sílaba tônica de cada palavra, e aí eu vou perceber que se a sílaba tônica no primeiro verso estava na segunda sílaba da palavra e depois na última só, por exemplo, isso vai acontecer nos outros versos também. Que é isso que mantém esse ritmo na hora de ler um poema, ok? Então, o ritmo seria isso. Em seguida, vem a métrica. A métrica é algo que eu gostaria de conversar com vocês com mais tranquilidade. Prestem bastante atenção agora nessa métrica, que ela é muito útil para nós e também vai mostrar para vocês, nossa, vocês vão pensar assim, eu nunca imaginei que um poeta tivesse tanto trabalho para escrever um poema. Porque imaginem, você escrever um poema já não é fácil. Você escrever um poema usando a sua inspiração e passando a inspiração para o papel já não é fácil. Agora imagina você ter que pegar toda essa inspiração e colocar dentro de regras, pensar nas sílabas tônicas, pensar no número de sílabas poéticas, pensar no ritmo, pensar na rima, no esquema de rima. É um trabalhão mesmo. Nossa, nem falo. A métrica, então, é o que? Métrica é a medida de cada verso dentro de um poema. Bem, antigamente, porque nós estamos começando a literatura agora, todas essas regras tinham que ser utilizadas para que existisse um poema realmente considerável. Então, a métrica ela tinha que ser igual. Então, imaginem, se eu usei no primeiro verso 10 sílabas poéticas, todos os outros terão que ter 10 sílabas poéticas. Qual a diferença entre uma sílaba poética e a sílaba normal? A separação de sílabas que nós estamos acostumados a fazer, né? Existem duas diferenças básicas, que depois eu vou mostrar para vocês por exemplos. Vocês têm aí na apostila, mas eu vou mostrar também. Primeira diferença. Quando nós separamos sílabas, nós separamos normalmente da forma com que falamos, né? Os sons, as sílabas separadinhas. Nas sílabas poéticas, o que eu faço? Prestem atenção. Se eu tiver uma palavra no meu verso que termina por uma vogal e a palavra seguinte começa com uma vogal, eu não vou contar separadamente. Eu vou contar como se fosse uma sílaba só. Como é que funciona isso na prática? Vou mostrar no exemplo daqui a pouco, que daqui a pouco já dá meus 10 minutinhos. Então, uma diferença é essa. Para contar, eu não conto sílaba como eu conto normalmente. Se tiver uma palavra que termina por vogal, a seguinte começa por vogal, eu vou juntar como se fosse uma sílaba só. Outra diferença é que eu não conto a sílaba dos versos até exatamente a última sílaba do verso, a última sílaba da última palavra. Eu só vou contar até a última sílaba tônica da última palavra. Então, por exemplo, se a última palavra for cadeira, que a sílaba tônica é o dei, é a penúltima,
Eu vou contar só até essa penúltima sílaba. Urá não vai entrar na minha contagem de sílaba poética. É só até a última sílaba tônica. Essas são as duas principais diferenças que eu já mostro a seguir.